Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. Voltamos com o Inclusão e Saúde. Eu quero só lembrar você, antes da próxima entrevista, que se você pode, se você tem condições de ajudar a PAI de Aracaju, faça isso. Procure mais informações através do telefone 3205-4600 ou você pode entrar nas nossas redes sociais. apaiaracaju.com, apaiaracaju.org.br é o nosso site, mas você pode ir para as redes sociais no Facebook, facebook.com/apaiaracaju, no YouTube, onde essa entrevista vai estar também, todas elas, né, do Inclusão e Saúde, outras ações da APAI, né, youtube.com/apaiaracaju e também no Instagram, @apaiaracaju. São vários canais para você interagir e, quem sabe, ajudar a entidade. Para você que não sabe, o Inclusão e Saúde é mantido pela instituição, mantido pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI Aracaju. Beleza? Agora a gente vai, sim, à próxima entrevista. Nós tivemos a oportunidade de ir ao consultório da alergista e imunologista doutora Maria Eduarda, para falar sobre o caso do Wellington e outras questões que envolvem o processo alérgico. Acompanhe. Bom, já está conosco a doutora Maria Eduarda Cunha, que é alergista, que vai nos ajudar a entender exatamente essa questão do Wellington, né? Doutora, seja bem-vinda ao nosso programa. E a primeira pergunta é exatamente relacionada ao nosso personagem, a nossa figura que relatou vários e vários episódios do processo alérgico, sobretudo chegando ao ponto de tatuar no braço essa informação. Mas ele fez menção à dipirona, uma série de outros componentes que estão envolvidos. Como é que se explica o caso dele? A alergia a medicamento é uma condição comum. Acho que todo mundo conhece alguém que tem alergia a algum medicamento, né? E dos medicamentos, as classes mais comuns são a alergia aos anti-inflamatórios, as alergias aos antibióticos, que aí vai ser mais comum até na faixa etária pediátrica. E a gente tem quadros também de alergia a alguns anestésicos, né? Pessoas que têm reações durante o procedimento cirúrgico. O que chama atenção na história dele, eu acho que é o principal que a gente precisa ressaltar, é a demora no diagnóstico, né? Quando a pessoa tem uma suspeita de uma reação ao medicamento, é importante que seja investigado. Procure um atendimento especializado com um alergista para fazer toda a investigação para se ter o diagnóstico. E todo paciente alérgico, ele precisa saber e comunicar a todo médico, ou todo médico que ele for, que ele é alérgico, para evitar esses novos episódios. Então, se na época ele tivesse sido talvez bem orientado, ele não precisaria passar por tantos episódios de alergia grave. Tá, mas no caso do Wellington houve essa necessidade, né, de tatuar. Mas existem outros processos alérgicos, não só a medicamentos, mas a alimentação. Ele citou, por exemplo, o camarão. Isso é muito comum? Interessante essa pergunta. Primeiro porque os pacientes, muitas vezes a gente recebe pacientes que chegam no consultório querendo saber, quero fazer teste para saber a que eu sou alérgico. E na verdade, principalmente para os medicamentos, não tem como a gente testar todos os medicamentos. E a reação alérgica, a gente só vai saber se a pessoa é alérgica quando ela tem o primeiro episódio. Então, nesse caso dos medicamentos, um paciente teve uma reação alérgica a um medicamento, ele não tem como a gente fazer um teste, um exame de sangue para dizer você é alérgico a tal medicamento, a tal medicamento, a tal. Né? Essa avaliação deve ser feita através de uma consulta, a gente avalia e a gente vai ver que muitas vezes tem medicamentos que tem grupos de medicamentos que são semelhantes. Então, o paciente que tem alergia à dipirona, ele pode fazer alergia ao diclofenaco, a outros anti-inflamatórios. Né? Um paciente que tem alergia a um antibiótico como a amoxicilina pode ter alergia à penicilina. Né? E isso precisa de uma avaliação bem criteriosa para a gente fechar. Mas em geral são medicamentos da mesma família, como se diz? Da mesma família, isso, geralmente sim. Claro que pode acontecer aquele paciente muito alérgico que tem reação a mais de uma droga de famílias diferentes, sim, mas isso é extremamente raro. Né? Não é o quadro mais comum. Alguns pacientes, eles evoluem um quadro mais grave de alergia, que é chamado anafilaxia ou choque anafilático. Essa é uma situação potencialmente fatal, os pacientes podem vir a óbito por conta do quadro alérgico. Não tem como a gente prever
se o paciente vai ter um quadro grave ou não. Isso é interessante porque às vezes o paciente diz assim, eu como camarão e eu tenho, meu olho já inchou, mas eu nunca tive uma reação mais grave e continua se expondo. Um dia esse paciente pode vir a desenvolver um quadro mais grave. Então o fato de você ter tido reações mais leves não significa que você nunca vai ter na sua vida um quadro mais grave. Então, apesar da alergia ser uma alergia leve, você não pode ter o descuidado de não evitar aquele alimento, de evitar aquele medicamento, porque em algum momento você pode desenvolver sim uma alergia grave e não tem como a gente prever. Então todo paciente alérgico ele deve evitar aquela medicação, evitar aquele alimento para evitar que ele tenha uma reação potencialmente fatal. É uma reação que tem tratamento. O tratamento deve ser hospitalar. A maioria dos pacientes saem com esse tratamento, mas se você demorar para chegar no ambiente hospitalar, você pode vir a óbito por uma doença que tem tratamento que poderia ser evitada. Faço um tratamento e posso voltar a consumir ou não existe isso? Na verdade, para a grande maioria dos alimentos a gente não tem. Para o leite, nos pacientes que têm uma alergia grave, existe um protocolo que ainda é feito em locais de pesquisa, porque não está muito bem estabelecido, que se chama dessensibilização. Nesse caso, o paciente não é curado da alergia, mas a gente consegue dessensibilizar o organismo dele para fazer reações mais leves ao invés de reações mais graves, né? Mas para alimento não é um protocolo que está bem estabelecido, que é feito em todos os locais, é um tratamento que causa risco de alergias graves. Para medicamento, a gente já é mais... o protocolo já está mais determinado e a gente pode fazer, por exemplo, para AS, aqueles pacientes que tiveram um infarto que precisam usar AS para prevenir. Esses pacientes, eles podem fazer um processo de dessensibilização, em que o paciente vai ter, geralmente, internado, a gente você expõe o paciente àquela medicação e aí esse paciente, depois de um tempo, ele passa a não fazer mais reações graves àquele medicamento. Isso pode ser feito com dessensibilização, por exemplo, com quimioterápicos. Então, às vezes, o paciente fez uma reação alérgica grave a um medicamento para o tratamento de câncer, que seria o tratamento essencial para curar o câncer. O médico oncologista vai dizer, não tem outra opção de tratamento. Então, para esse paciente conseguir terminar o seu tratamento para o câncer, a gente pode fazer esse processo de dessensibilização, né? Que é um procedimento que tem risco, mas por isso que é feito em ambiente hospitalar. E a gente consegue tirar, é como se a gente curasse a alergia momentaneamente, para aquele momento, ele termina o tratamento. Depois de um tempo, essa alergia vai voltar. Mas é importante para pelo menos permitir que o paciente consiga fazer o tratamento adequadamente da doença dele. Mas, além de situações como a de Wellington, porque ele chegou ao ponto de tatuar exatamente essa informação no braço, existem outras medidas que as pessoas podem adotar, como, por exemplo, anotar num documento, numa carteira. Ele até comentou que, porque já passou por alguns episódios, decidiu fazer a tatuagem. Mas qual é a recomendação? Na verdade, todo paciente que tem alergia a medicamento, o ideal é que na primeira consulta com o alergista, a gente faz um relatório com todas as medicações que ele não deve utilizar pelo risco de reação. E eu sempre oriento para os pacientes, para eles tirarem cópias e deixar em carteira, né? Eu falo, se você sofreu um acidente e você foi encontrado pelo SAMU, a primeira coisa que eles vão ver é a sua identificação. Então, dentro da carteira vai estar lá, só é alérgico a tal medicação. E aí isso evita, né? É extremamente importante. Criança, a gente sempre fala, leva o relatório para a escola, né? Porque se a criança tiver qualquer reação na escola, o pessoal da escola vai saber. Já precisa saber antecipadamente. Então, o principal é você saber que você é e saber comunicar às outras pessoas. Na verdade, todo mundo do seu convívio ele tem que saber que você é alérgico àquilo. Mas no caso de um paciente que porventura sofreu um choque anafilático ou suspeitar ou tiver qualquer reação alérgica, que ele acha que é uma reação alérgica, existe alguma medida que essa pessoa pode adotar ou a família meio que emergencial até chegar a um hospital? Na verdade, aquela pessoa que usou um medicamento e poucos minutos depois desenvolveu algum sintoma, falta de ar, manchas na pele, né, elevadas, inchaço, esse paciente precisa ser referido para um pronto atendimento. Por mais que sejam lesões pequenas, só inchou
o olho. Mas essa alergia ela pode evoluir na primeira hora. E aí não tem nenhuma medicação, nos casos mais graves, a única medicação é uma medicação intramuscular, que é a adrenalina, que só pode ser feita no hospital. Então, na dúvida, melhor ir para um pronto atendimento, lá vai ser avaliado e ser feita a medicação. Quanto mais tempo a gente demora para tratar a alergia, mais grave se torna o quadro, né? Então, o ideal nesses momentos é procurar um atendimento médico. Bom, quero agradecer a doutora Maria Eduarda Cunha, alergista. Obrigado pela tua participação no nosso programa, doutora. Obrigada a você. É importante essa oportunidade de falar sobre alergia a medicamento, que é comum e as pessoas não investigam e vão deixando, né, até chegar num quadro mais grave. Então é importante assim, a conscientização de fazer o diagnóstico precoce. Que bom, né? Deu para a gente esclarecer muita coisa sobre este assunto. O que é que você achou do programa de hoje, das entrevistas, do tema? Quer dar a sua sugestão? Olha o número do nosso WhatsApp aqui na tela, ó. Pode mandar a sua mensagem, outras sugestões, tirar as suas dúvidas ou pedir para a gente modificar alguma coisa, não tem problema. Esse é o número do nosso WhatsApp para você interagir com o Inclusão e Saúde. Fiquem todos com Deus. Nosso programa vai sempre ao ar das 8 às 8h30 da manhã, sempre aos sábados, e com reprise na segunda-feira, às 9 horas. Ele é produzido pelo setor de comunicação da APAI de Aracaju. Fiquem todos com Deus e até a próxima edição. Você assistiu Inclusão e Saúde, uma realização APAI de Aracaju.